Bom dia e parabéns às mães nesse dia especial, as mães que estão aqui acompanhando já e aquelas que estão acompanhando em outro momento também, todas as mães que fazem parte da nossa igreja, todas as mães que estão acompanhando esse vídeo. Nós temos uma escola dominical especial hoje do Dia das Mães. Quem vai ministrar, a nossa convidada de hoje é a Ieda, que vai ministrar essa palavra aos nossos corações. Antes de eu passar a palavra para ela, eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento, por essa aula, pela vida das mães nesse dia, nesse momento. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula nesse instante. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença constante sobre as nossas vidas. E de maneira especial nesse dia te louvamos, Deus, pela vida das mães, ó Pai, pela vida das nossas mães, das mães aqui presentes, das mães que fazem parte da nossa igreja, pelas mães, ó Pai, do mundo, pedindo, ó Pai, que o Senhor derrame de graça, sabedoria, paz, amor em cada um desses corações. E nesse instante, Pai, oramos pela vida da Ieda, que irá ministrar, ó Pai, a palavra nessa manhã. Pedimos, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado ao coração dela, fale conosco através da tua palavra, através, ó Pai, das palavras que ela trará nessa manhã. Pedimos, Deus, a tua bênção, a tua direção e agradecemos por estarmos aqui juntos nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ieda, fique à vontade, uma boa aula. Deus abençoe. Amém. Eu vou pedir eu queria começar a aula perguntando, né, pensando, o que significa amor de mãe, né? O que significa, a gente já estava conversando um pouquinho a respeito de mãe. Eu passei algumas imagens para o pastor, eu gostaria que ele tivesse postando, não sei como é que fala isso, essas imagens, eu queria que vocês estivessem observando essas imagens e vendo o que mais chama a atenção de vocês nessas imagens, né? Pode passar isso para nós, pastor? Você quer que vai passando elas? Vai passando, pastor. Dá um tempinho e vai passando, por favor. Ok. Essa está bem pequenininha. Mas essa é uma mãe ucraniana, está saindo, né, da sua terra com seu filho. Essa também é uma mãe, essa mãe ela é uma deficiente mental, e aí a gente vê o filho, depois de uma certa idade, cuidando dessa mãe, né? Na primeira imagem aqui, mais para o canto, aparece ela, provavelmente cuidando desse filho, né? A mãe de uma criança especial. Essa mãe aí, uma senhora já bem de idade, cortando o cabelo do filho, porque ele tinha entrado na faculdade, numa faculdade pública. Né? Essa é minha filha. Essa é minha filha com a barrigona dela. Mamãe, no colo de uma criança, filho. Uma outra mãe também, no colo de filha. Essa é minha filha também. Mostrando a barrigona dela e os seus dois filhos, né? É isso. Queria que vocês me falassem um pouco, né? Quem quiser falar, quem quiser escrever, o que chama atenção nessas imagens aí? O que vocês viram aí? Ieda, em primeiro lugar, quero parabenizar. Não sabia que havia mais um bebezinha, um netinho chegando, uma netinha chegando. Bem, Ana Beatriz está chegando. Parabéns para a Paula e para o Roberto. É a Me Ju e o chamou muito. Gustavo. Perdão, Gil Gustavo. Hum. Me
O que chama a atenção, sempre me chama porque é uma coisa que eu estou vivenciando, né? É o filho cuidando de uma mãe idosa, né? Esse chegar esse momento, né, em que inverte os papéis, né? Que os papéis são invertidos. Então, me chamou bastante atenção, né? E é isso. Mais alguém? É, você perguntou o que a gente entende por amor de mãe, é isso, né? Uhum. Para mim, amor de mãe é infinito, não acaba, não tem fim. O corpo cansa, então a primeira foto é a mãe carregando uma criança no colo, né? Então a gente fica com dor nas costas, dor no braço, mas se a criança vier pedir colo de novo, a gente dá colo de novo e a gente aguenta aquela dor. Então é um amor que aguenta qualquer coisa, na minha opinião. É um aconchego, né? Não, que a gente costuma dizer, né? É um aconchego na hora da fome, do sono, da dor, né? A mãe tem essa característica, né? Quando a criança chega, a gente terminou de arrumar a casa, minhas crianças já são grandes, agora tem meus netos. Mas, assim, quando a gente terminou, a casa está limpinha, eles chegam sujando tudo. Ai, Deus. Mas, ou então chegam, né, com os pés bem sujos, tudo, com a cara de quem aprontou alguma arte, e a gente fica olhando, assim, né? E aquela expressão, né, que a gente sempre ouve, mãe, 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 né? Tinha um amigo, uma amiga minha, que o filho, ela tinha 3 filhos, né? E o caçula chegava toda hora nela e ficava, mãe, 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 mãe. Aí ela, para, menina, parece que emperrou o disco, né? Ou seja, é uma convocação constante, né, da gente, que a gente às vezes nem, por algum momento, a gente não consegue nem entender por que eles chamam tanto a gente, né? A Paula esses dias estava comentando comigo que de noite ela, eu não consigo dormir porque eu fico ouvindo a voz do Miguel me chamar à noite. Eu falei, nossa, tá, é uma situação é, que ela passa, né? Por quê? Para preocupação, né? Aquela questão do aconchego, né? Então eu queria queria que vocês observassem. Eu fiz questão assim de buscar fotos em que todas as fotos tivessem colo, né? Alguém carregando uma criança no colo, ou o filho cuidando da mãe, dando colo para aquela mãe, né? Mães com os seus filhos em volta, carregando. Por quê? Porque hoje eu queria trabalhar um pouquinho essa questão, né? De colo. O que é colo de mãe, né? O que é esse amor, né? Que a Marilena comentou, esse amor que significa infinito, né? É um amor que não tem fim. A gente carrega os filhos, mesmo depois de grande, a gente não consegue deixar de se preocupar, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que a gente não dorme à noite, está preocupado. Eu tenho minhas filhas aqui perto, eu imagino quem tem os filhos mais longe, né? A gente fica ligado 24 horas, né? E essa sensação, esse ecoamento de chamamento, parece que ela vem várias vezes, e muitas vezes não, né? Na maioria, ou a grande maioria desse acalento, a gente só consegue realizar através das nossas orações, né? É fato que a mãe, né, uma maternidade em si, não é essa romantização que a gente costuma ver em imagens, em filmes, em vídeos, né? Propagandas, enfim. A maternidade não é essa romantização. Um filho requer colo, né? E colo envolve provisões materiais, como moradia, alimentação, né? Um filho requer atenção, requer presença, né? Que é o que a gente chama de colo emocional. E esse colo emocional, ele se estende por toda a vida, né? O colo físico e o colo emocional, né? A gente
carrega e tem que começar a dar isso desde a da vida intrauterina, né? Então, quando Posso eu te atrapalhar coloquei um pouco? Ela está falando de colo emocional, né? Quando a Paula estava para fazer 1 ano, eu sofri um acidente de carro, eu quis enfrentar um ônibus para ver se o ônibus era forte e bati de frente com o meu carro com o ônibus. E naquele dia eu vi anjos passeando por tudo quanto é lugar e quase morri naquele dia. E eu lembro que quando eu acordei já no hospital, tinha sido operado, eu tenho um monte de cicatriz aqui na minha testa, aqui no meu braço. A primeira coisa que eu lembro que eu falei foi: mãe! Eu gritei várias vezes, eu chamando a minha mãe, né? Então eu não sei qual é a razão, qual é o motivo, eu já era casado, eu tinha 2 filhas, e não sei por que eu chamei minha mãe, mas eu acho que foi a primeira coisa que me veio na cabeça de alguém que com certeza ia me proteger, né? Foi isso. Desculpa eu atrapalhar a sua aula aí. Mas alguém quiser falar, a gente vai falando, tá? Só interrompendo, não é interrupção, não. Eu acho que é participação. E esse colo, né? Às vezes a gente dá o colo físico porque a gente se preocupa tanto com as provisões materiais e esquece desse colo emocional, que é o colo da alma, né? E a gente sabe que sem esse colo emocional a vida fica vazia, fica sem sentido. A gente vê isso na Bíblia no exemplo, eu gosto muito desse exemplo, no exemplo do filho pródigo. Ele saiu do colo físico do pai e foi embora. E lá fora ele sentiu que ele estava sem colo físico e também sem colo emocional. E foi a falta desse colo emocional que fez com que ele retornasse à sua casa, né? Então, esse colo emocional, ele traz segurança, traz confiança, né? É claro que esse colo não é dado só por mãe, mas também por pai, né? Pelas pessoas, pelos avós, pelos tios, ou seja, aqueles que acolhem, que incluem, que amam incondicionalmente, né? Uma coisa que a gente sempre costuma ver é que ter um filho é diferente de ser mãe, de ser uma mãe, né? Por quê? Porque ter um filho a gente confunde assim com uma aquisição de objeto, né? Com algo que adquiriu alguma coisa. Então a gente enfeita o filho, a gente carrega o filho, né? Mas é diferente. Mãe é uma coisa diferenciada do que ter um filho, né? Por quê? Porque a mãe envolve o cuidado, envolve a questão de você estar ali sempre conciliando as coisas, né? Envolve as situações de que você está sempre buscando trabalhar os filhos naqueles princípios, né? Levá-los a ter um reconhecimento, né? E o orgulho de ser e de que aquele filho vá e se dê bem. A gente estava comentando no início que o Dia das Mães é todos os dias, né? Mas a sociedade resolveu instituir esses dias, né? Esse dia para que as mães sejam lembradas, né? Então a gente busca crer que é ser lembrada por quê? Pelo seu significado, pela sua contribuição como da família, né? Para a sociedade. Eu passei umas imagens de uns cordéis aí. Se tiver algum nordestino que me desculpa, mas né, é muito engraçada a forma como eles lidam, né, com as coisas, né? É, eles falam aí, se o pastor puder colocar os cordéis aí das frases, né? Dos tipos de mães, né? E uma delas, o que me chamou a atenção e que eu achei engraçado foi essa daí, a mãe democrática, né? Foi ela que começou, briga entre irmãos, né, gente?
foi ela que começou. Aí a mãe fala, se eu for aí, apanho os dois, né? Ou seja, a mãe democrática, não prioriza um nem outro, né? É ela vai bater nos dois, né? E o outro que eu achei engraçado, que também é do nordestino, né? Pela fala, maninha não briga, maninha faz uma palestra, né? Ou seja, mãe, quando vai brigar com o filho, ela não briga, ela faz uma palestra, ela faz um discurso, né? Então, certamente, com esses cordéis aí, a gente vê o quanto é fundamental para o funcionamento da família, o papel da mãe no lar, né? Porém, assim, a maternidade, ela precisa ser muito regrada, e regrada não, regada com orações. Sem oração, a gente não consegue nada. Sem oração, a gente não consegue fazer nada. E é muito importante que nós, como mães cristãs, temente a Deus, tenhamos isso na nossa consciência. Tenhamos sempre isso em mente. Não é por mim, mas é por aquele que me permitiu ter esse filho, por aquele que me permitiu estar caminhando junto com essa criança, né? Ou com esse filho que ele me deu. Essa caminhada com Deus, né? É uma caminhada cheia de colos, cheia de birras, cheia de manhas, cheia de choros, cheio de nãos, né? Porque desobediências, né? Essa é a nossa caminhada, mas também é uma caminhada cheia de encontros, de sorrisos, de cheiros, né? De abraços, né? A gente estava falando isso, que hoje é o dia que a sociedade instituiu, mas é o dia da gente dar colo, da gente dar cheiro, da gente dar abraço, da gente apertar, né? Eu brinco muito com meus netos. A vovó quer, tá com vontade de amar vocês. Então eu pego eles, abraço, aperto, beijo, cheiro, né? Ou seja, também é um dia com isso. Né? E eu queria começar conversando, né? Pensando agora em termos de Bíblia, eu comecei a pensar nas mães bíblicas. E são várias, né? Se a gente for falar, às vezes eu fico pensando, nossa, o pessoal fala que Deus é tão machista que não inclui as mulheres. Gente, mas o que tem de mulher na Bíblia é uma coisa assim que eu fico... E todas com um papel bastante relevante. E a primeira que eu pensei nela foi Eva. É uma mãe que a gente quase não dá muita importância, né? Porque, afinal de contas, Eva foi uma pessoa que, por meio dela, né, veio o pecado ao mundo, ela foi desobediente, os seus filhos tiveram toda aquela situação, né, o problema do homicídio, enfim. Mas Eva, se a gente for parar para pensar, Eva não tinha mãe para ajudar, né, ela cuidar dos filhos. Tudo que ela aprendeu, ela teve que aprender sozinha, ou seja, com Deus, diretamente com Deus, né? Então, um privilégio para essa mulher, né? De ser, aprender com a sua própria experiência, sem ter ninguém para passar para ela, olha, faz assim, vai por aqui, olha, talvez você tenha que fazer isso, né? E ela não teve essa ajudinha, digamos assim. Outra mãe que vem na minha mente é a Sara, né? Que foi mãe, meu Deus, uma mãe assim com avançada idade, quando a gente não pensa mais, né? E como mulher que ela era e como mulher que nós somos, a gente sempre quer procurar dar uma ajudinha para Deus. E ela fez isso. Né? Tentou jogar Agar, mas Deus tinha um propósito, né, para a vida dela, né? Com ela a gente aprende que Deus não precisa da nossa ajuda, certo? Ele consegue caminhar sozinho. Agar, né? Já que a gente falou de Sara, Agar também era uma mulher, uma mãe
que teve o filho, mas era uma mãe que deixou que o orgulho falasse mais alto no coração dela. E por isso ela começou a desdenhar Sara, né? E começou a se achar, vamos dizer assim, né? Ficou se achando. Outra mãe muito famosa, mãe de Samuel, né? Ana, mãe de fé, mãe de oração, né? Mãe que estava ali, e também, igualmente, Sara, deve ter sido muito espizinhada por Penina, né? Que estava ali achando, tirando uma dela, ela não podia ser a mãe que não podia ser mãe, né? E naquele tempo, a maternidade, não ser mãe, era um grande problema. As mulheres eram realmente colocadas de lado, né, se não fossem mãe, eram vistas com outros olhos. Outra mãe que me chama a atenção, Joquebede. Gente, essa mãe, eu digo mesmo, tiro o chapéu para ela, que ela ia enfrentar o rei, né, para salvar o seu filho, esconder o seu filho. Imagina como é que podia esconder uma criança, né? Se for os nossos hoje, eu acho que ela não ia conseguir esconder, não. Acho que naquela época as crianças eram mais calminhas, né? Já pensou, pastor, esconder o Heitor? Ia ser Ah, difícil, ia ser não é fácil complicado, não. né? E ela ali enfrentou aquele rei para salvar a vida do seu filho, né? Através dela. Foi uma mãe que deu colo no começo para esse filho, já que a gente está falando de colo. Foi uma mãe que deu colo no começo para esse filho físico, mas depois ela teve que dar colo de uma outra forma. E quando ele estava adulto, ela só tinha o colo emocional para oferecer para ele. Outra mãe, Maria, uma jovem, mas abençoada, né? Que aceitou esse desafio de ser mãe, nada menos que Jesus, né? Filho, nada menos do que Jesus. E esses dias lendo a Bíblia aí, né? Esses dias não, um tempo atrás aí, a gente está lendo a história lá, né? Está lendo a Bíblia lá, e a história da Sunamita. Eu fiquei impressionada, nunca tinha parado assim com calma para ler a história dela, né? Mas eu fiquei assim, me chamou muita atenção, que mãe determinada, né? Que mãe, né, assim, de determinação. Primeiro, ela fez o que fez sem nenhum interesse pelo profeta, né? Sem, eu vou tomar lá da cá, né? Ela fez o que fez por Eliseu sem nenhuma querendo pensar, não, eu vou fazer isso para ele porque eu vou ganhar tal coisa. Ela não teve essa intenção, ela fez para fazer. Eliseu, querendo agradecer, ela falou, não, você vai ganhar um presente. E ela ficou na dela, né? E aí ela ganhou esse filho, né? E aí o que acontece? Deu colo para o filho, deu colo físico, deu colo emocional, e dali um pouco o que acontece? O filho morre. E ela pega esse filho com toda a calma. Eu imagino aquela mulher subindo a escada, colocando o filho na cama de Eliseu, fechando a porta, o filho morto, não falou para ninguém o que tinha acontecido, saiu, foi em busca atrás do Eliseu para poder recuperar a vida do filho dela. Então, eu penso que essa mulher, né, ela tinha, assim, uma certeza daquilo que ela queria, né, uma determinação, né. O marido dela perguntava as coisas para ela, tá tudo bem, está tudo bem, eu só vou até ali e já volto, né. E com isso ela acabou tendo o retorno de Deus, né, o colo de Deus. Todas essas mulheres, eu vejo assim que foram mulheres que deram colos ao seu filho, né? Colo no sentido físico e colo no sentido emocional, né? E
andaram com um propósito, né? Andaram diante de um propósito de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar aqui hoje. E para isso eu escolhi Noemi. Né? Quando o Valdo falou para mim, eu quero que você fale da sua experiência como mãe e vó, me veio a figura de Noemi. Né? Todo mundo poderia ter falado, por que não falar de Lloyd? Eu falei, não, eu gosto mais de Noemi. Né? Noemi teve uma recompensa muito grande, que foi o fato dela ter se tornado avó. Então, eu queria ler com vocês, né, a Ruth, capítulo 1. Tá? Eu vou ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quileom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, ela se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enche para que eu te deixe, nem me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres disseram: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Essa história de Noemi, eu vou
tentar dar uma contextualização aqui, pastor e pastora e Valdo, Marilena e os universitários, por favor, me corrijam e me complementam, né? A história de Noemi, ela se desenrola bem na época, no tempo dos juízes, né? Era um tempo onde passava-se fome, a terra estava em guerra, né? Acontecia, o povo se voltava contra Deus, criaram outros deuses, né? As coisas aconteciam. E sempre, né, conforme a gente já estudou até no livro de Juízes, era uma forma cíclica, né? O povo, eu falo que era um teste de paciência com Deus. Que o povo, ele se rebelava, Deus ficava virado, permitia que os inimigos vencessem, né? E o povo clamava, Deus levantava um juiz, acontecia um tempo de paz, o juiz morria, e aí voltava tudo de novo, reclamação, rebelião e tal, tal. Então era uma coisa cíclica, né? O tempo, um tempo triste, eu penso que foi do povo de Israel, um tempo de adoração a outros deuses, né? De muito sofrimento em função disso. E Elimeleque era casado com Noemi, e eles moravam em Belém. Só que Belém estava passando por uma grande fome, a terra de Belém. E aí ele resolve, não, aqui não tem, vamos para Moabe, que é onde tem comida. Só que Moabe, o que era Moabe, né? Era a terra dos moabitas, né? E Moabe era uma nação que nasceu em função era uma nação pagã, né? Foi fruto de um relacionamento incestuoso, né? De Ló com a sua filha mais velha. Nasceram os moabitas, né? E os amonitas, com que foi incestuoso também, de uma relação de Ló com a sua filha caçula, né? E nessa época, essa história bem no meio dessa situação toda, dessa opressão, que eles voltam para Moab, né? Voltam lá para Moab. E chegando lá nessa terra, os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Mais uma contravenção, né? Desvio, não, uma desobediência em relação a Deus, né? E aí, logo em seguida da minha parte, mas também nesse período, Elimeleque morre e fica só ela e seus filhos e as suas noras, né? Depois que ele morreu, um tempo depois, os filhos também morreram, né? Então, essa história já começa com 3 viúvas numa situação triste e desesperadora, a história de Ruth, né? E aí, o que acontece? Noemi decide voltar para sua terra natal. Mas as noras não queriam deixá-la, queriam que elas fossem com ela. Eu imagino que Noemi devia ser uma mulher esplendorosa, uma mãe, assim, maravilhosa. Porque, gente, ela era sogra, né, de Ruth e Orfa. E essas noras não queriam deixá-la. Então, eu imagino, se a nora não queria deixá-las, eu imagino que mãe que ela pode ter sido, né? Devia ter, assim, um amor, um carinho muito grande, um respeito muito grande dos seus filhos, e que passaram essa admiração até para suas noras, né? Então, a Noemi não queria isso, e ela desobrigou essas 2 noras suas de qualquer relação com ela, até insistindo, não vão. Entretanto, elas não queriam deixá-lo. Insistiram, aí ela insistiu, e Orfa resolve voltar, né? Porém, Ruth continua com ela, conforme a gente leu no texto. Eu imagino que a gente, como mulher, como mãe, a gente se identifique muito com a história. Eu, pelo menos, me identifico muito com a história de Noemi. Ela estava ali numa situação sem marido, sem os filhos, estava numa situação de luto, como a gente viu semana passada, estava numa situação de luto, vivendo um luto,
do seu marido, depois dos seus filhos, sem esperança, sem ter para onde correr, né? Aquela situação desesperada, passando por situações de fome, né? E aí ela pensa, não, eu vou voltar para minha terra, fora da terra dela, eu vou voltar para minha terra. E aí ela resolve realmente ir para voltar para a terra dela. Quando o marido dela resolveu ir para Elimeleque, né? Elimeleque resolveu ir para Moabe, eu acho que ele não perguntou se aquilo era um propósito de Deus, né? A situação levou ele a ter aquele, não, eu vou para lá, porque lá eu não vou deixar meus filhos morrerem de fome aqui, eu vou para lá. E foi. Só que ele esqueceu de perguntar se Moabe estava nos propósitos da vida para deles, né? Para a vida deles. E muitas vezes a gente também tem essa situação, né? A gente esquece de perguntar para Deus qual é o propósito das nossas vidas, né? Noemi era uma pessoa encantadora, agradável, né? O nome Noemi significa isso, suave, doce. Ela era fiel ao seu marido, uma mãe cuidadosa, né? Uma boa pessoa, conhecia os ensinamentos de Deus, tanto é que ela passa isso para sua nora, né? Entretanto, essa mulher, com todas essas características, ela estava muito amargurada, a ponto de trocar o nome dela de Doce para Amarga. Órfã não era mãe, mas era uma filha. Amava e respeitava sua sogra. Bondosa, mas pouco leal às circunstâncias, né? A amedrontava, deixava ela com medo. Ruth também ainda não era mãe, mas ela era fiel, companheira, prestativa, corajosa, determinada, obediente a Deus, né? Então, lembra da questão do colo? Essas mulheres se deram colo mutuamente. Uma foi dando colo à outra, né? Noemi, ao regressar a Belém, ela definiu um caminho para ela. Ela sabia onde ela iria chegar, né? Ou seja, ela restabeleceu um projeto de vida para ela, né? E Orfa também, da mesma forma, restabeleceu esse caminho quando ela voltou para Moabe, para a terra dela. E Ruth também fez um outro propósito, que foi seguir a sua sogra. Eu penso que o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos plenamente para a sua glória. Sair do propósito de Deus são as consequências, né? A família de Noemi sofreu isso. Eles saíram do propósito de Deus, né? Elimeleque resolveu ir para Moab. E com isso trouxe consequências, circunstâncias difíceis, né? Porém, o seu retorno à presença de Deus trouxe clareza, trouxe livramento, né? Noemi chegou à sua terra com o que restou da sua família. Ela estava devastada, destruída, né? A leitura bíblica fala, será que é Noemi, né? As mulheres perguntam, e ela mesma fala, de mão cheias eu parti, mas de vazios o Senhor me trouxe. Então, ela estava assim, com o coração dela totalmente destroçado. E a chegada dela foi bem no início da colheita. E Noemi e Ruth, de repente, se oferece para ir atrás buscar alimento para ela e para a sogra. E no meio disso vem a questão, né? Ruth encontra um campo pertencente a Boaz, né? Por trás dessa sorte de Ruth, né? Que ela ficou ali de uma certa forma e teve sorte de encontrar Boaz e participar da colheita, ser respigadora, né? Ou seja, ir atrás dos restos que sobram, né? Para poder conseguir montar algum dinheiro, né? Eu não sei se eu estou fazendo uma analogia com o tempo de hoje, eu diria que Ruth ia catar recicláveis, né? Para poder sobreviver, né? Então, mas ela seguindo as instruções que a sua sogra tinha passado, Noemi,
ela sabia que o resto que sobrava daquele campo era destinado aos órfãos e às viúvas. Então, ela foi atrás, seguindo a palavra de Deus, né? Então, ela seguiu juntamente com, com Noemi naquele tempo. E ali, né, ela encontrou Boaz, que concedeu a ela o título de preferência, né? Ela seria a preferida das espigadoras, ou seja, seria a líder, vamos dizer assim, ou a pessoa principal. Ninguém podia incomodar ela, ninguém podia mexer com ela. Ela poderia fazer o trabalho dela tranquilamente. E é assim, né? Ruth estaria protegida, assim como a gente também, tá? Quando a gente está no colo de Deus, a gente também está protegido, né? Quando nos convertemos ao Senhor, a gente está fazendo um propósito com Ele. A gente está dizendo que a partir daquele momento, Jesus é o Senhor das nossas vidas e que seguiremos Ele, né? Isso é um propósito. Nossas escolhas, geralmente não, deveriam estar sempre pautadas, né, na palavra de Deus, para que a gente pudesse estar sabendo aonde nós vamos chegar, né, e a vontade de Deus para a gente. E o que aconteceu com Noemi, né? Quando eu falei que ela se tornou vó, né? As mulheres disseram a Noemi, né, lá no capítulo 4, no versículo de 14 a 17, as mulheres falaram para ela: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja lembrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres olharam, celebraram. Noemi tem um filho, olha, e lhe deram o nome de Obed. E esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Deus restaurou a sorte de Noemi, foi seu resgatador. Ela se tornou avó de consideração. E não foi uma avó qualquer, ela se tornou avó de Obed, pai de, né, que acabou sendo vô de Davi, da tronco, né, genealógico de Jesus, né? Nós conhecemos o Senhor, sabemos que somos salvos e abençoados, não porque a gente faz alguma coisa para merecer isso, mas pela sua infinita graça e a sua misericórdia, né? Deus tem um plano perfeito para a nossa história, independente daquilo que a gente planeja, né? E às vezes a gente planeja pensando que a gente está, quando a gente está em Deus, né? Eu acho isso muito significativo, porque às vezes a gente planeja alguma coisa e pensando que a gente está planejando pela gente, mas na realidade, a forma que a gente pensa, Deus já pensou daquela forma, né? E Ele nos dá aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, né? Lá em Jeremias fala, né, que eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, né? Pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Deus não pensa mal a nosso respeito, né? Então, a história de Noemi me faz ver que Noemi teve que buscar um resgatador para a vida dela. E na nossa história, Deus já nos deu esse resgatador que é Jesus. Como mãe, viver no propósito de Deus traz alegria, traz descanso, confiança, paz, traz colo, né? E viver fora do propósito de Deus também tem os seus senões, né? E a tempestade. Quando a gente passa por uma tempestade, passa a gente e passa quem está ao nosso lado, a nossa família, né? Falta colo, a gente não tem colo. Então, escolher viver, né, nos propósitos de Deus é escolher a sua vontade,
é viver uma vida boa, perfeita e agradável. E aí eu queria encerrar deixando para que a gente estivesse pensando, né? Qual seria o propósito de Deus para nós, mães e avós? Que colo emocional nós podemos dar aos nossos filhos e aos nossos netos? Como que eu posso ter esse colo? Eu posso passar esse colo na certeza de que Deus me dá esse colo. É Ele quem me dá esse colo, é Ele quem me sustenta na mão dele, é Ele quem me carrega no colo dele, né? Nos braços dele. Então, a minha oração é que nós, como mães, né, que somos filhas de Deus, né, quem não é mãe, mas é filha de Deus, possa sentir que Deus carrega a gente no colo, em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso resgatador. Ele já nos resgatou, né, para que tenhamos vida, e vida junto com Ele. Uma vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a sua vontade. Amém? Passo a palavra para o pastor. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu falei, não dei espaço para ninguém comentar, mas, por favor, comentem alguma coisa, falem alguma coisa. Então, antes de orar ou de falar, se alguém quiser, a palavra está aberta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também para Ieda, hoje é dia dela responder. Hoje eu só estou ouvindo aqui. Muito bom a gente ouvir, né, sobre esse colo, né? Colo das mães e o colo de Deus que nos sustenta. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, fique à vontade, está aberto o espaço aqui. Muito obrigado, agradeço desde já a Ieda por aceitar o convite. Foi bom a gente refletir, pensar sobre esse momento, nesse dia especial. Pastora, levantou a mão, pode falar? Esse texto, parabéns, né, Ieda, pela escolha do texto, né? Eu não ia pensar, né, em realmente escolher esse texto, e é tão gostoso quando a gente vê outras perspectivas, né? Essa palavra, principalmente agora de manhã, né, quando a gente fala, escuta tantas coisas da mãe, né, e escutar que uma mulher, né, ela realmente estava primeiro dentro do propósito de Deus, isso é muito bom, né, saber que, além de tudo, nós precisamos saber dos propósitos de Deus para a nossa vida, né, e para mim foi muito boa a palavra, né? Existem decisões que nós precisamos tomar na vida e que Noemi possa, né, ser aquela que nos ensine nesta manhã a como tomar uma decisão, né? Essa volta, o plano, projetar, né, saber para onde vai, ela sabia para onde que ela ia, né? Então acho que esse texto é bem desafiador para nossos dias, né? Principalmente para a nossa vida. Então, é um texto muito bom. Parabéns aí pela partilha dessa palavra nessa manhã. Então, pode Rita? falar. Eu não sou de comentar muito, mas eu vou comentar que eu também achei excelente a explicação da Ieda. Até enquanto ela ia falando, eu ia até tentando visualizar o contexto das mulheres, assim, tudo. Foi uma reflexão muito boa mesmo, Ieda. E, para mim, chamou a atenção da sua explicação de saber que Noemi voltou para o lugar onde ela não deveria ter saído, né? Então, ela voltou para o lugar certo no momento dela, né? E ali Deus a abençoou. Então, pude ver que se a gente está na presença de Deus, que é o lugar certo, na casa dele, buscando a palavra dele e tentando fazer a obediência, né? A gente é realmente abençoada, guardada, protegida por Deus, que é onde ela foi mais abençoada por ter voltado, né? No lugar ali da cidade dela. Então, foi para pensei, vi essa visão e vi que realmente, né, a gente estando na presença de Deus é tudo. Foi muito bom, Ieda. Obrigada, Deus abençoe. Eu
É interessante como a gente sempre ouve muito, né, quando a pastora falou que é um texto diferente, uma chamada diferente para esse texto, a gente ouve muito falar de Ruth, né? A gente sempre olha para esse texto com a visão de Ruth. E a hora que eu estava, é um texto que me chama a atenção há muito tempo. E a hora que o Valdo falou, me convidou para estar falando, eu falei, não, eu preciso falar de Noemi, né? Preciso falar de Noemi, porque além de tudo, né, a sorte dela foi restaurada de uma forma tão completa, né, que ela acabou se tornando uma avó de consideração, né? E a gente que, como vó, a gente sabe que, eu costumo dizer sempre, né, que se tem coisa melhor, Deus não mandou ainda para a gente, né? Porque é um tempo, gente, não é só um tempo de bom, porque é legal, porque é gostoso ser vó, não, mas é um tempo da gente refletir, né? Refletir o nosso passado, as nossas ações, as ações que a gente teve com os nossos filhos, né? Então, a todo momento, os meus netos estão ali na minha frente, me questionando, não de voz, mas assim, eu me questiono, né, através da vida deles. O que eu fiz, né? Que legado eu deixei para minhas filhas e que legado que eu vou poder deixar para eles. Então, é o tempo todo isso. E eu acredito que Deus, embora tenha tirado os filhos de Noemi, ele permitiu que ela tivesse realmente uma nova oportunidade, né, de estar ali cuidando daquele neto. E o neto que, pelo que diz a palavra, ela cuidou como se fosse filho, né? Então, eu vejo que Noemi estava ali e teve toda essa oportunidade de ser resgatada, de estar ali com Deus. E isso a história dela me chama muita atenção nesse aspecto, né? Que eu posso resgatar com os meus netos. Muito bom mesmo, muito bom a gente refletir, pensar nesse texto, nos ajuda bastante, muito proveitosa. Daqui a pouco vai estar lá no nosso canal também. Se alguém mais tiver algum destaque, comentário, fique à vontade. Senão nós oramos encerrando, agradecendo aqui mais uma vez a Ieda pela disposição, pela participação, pela aula aqui conosco, por ministrar a aula. Deus abençoe, Ieda. E mais uma vez, parabéns a todas as mães. Vamos orar agradecendo, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso dia. Vou pedir para uma mãe orar encerrando. Alguma voluntária? Pastora Márcia, pode orar para a gente? Oro. Vou pedir para uma mãe orar encerrando, então, pedindo a bênção, e depois a gente faz o nosso registro aqui. Vamos orar? Amém. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, Pai, em primeiro lugar, te damos graças. E é tão gostoso, Pai, saber que tem um texto na Bíblia que te compara a uma mãe, Pai. Quando tu coloca debaixo das tuas asas, debaixo de ti, todos os teus pintainhos, Pai. Ali você está também sendo comparado como esse colo ao qual nós estudamos, aprendemos nessa manhã, esse colo emocional, do aconchego, da proteção, da guarda. Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque na tua palavra nós podemos passear por ela e aprender, Senhor, com tantas mulheres, Pai. Mulheres que foram desafiadoras, mulheres que foram, Senhor Jesus, destemidas, né, determinadas, mulheres que tudo fizeram, Senhor Jesus, pelos seus filhos, Pai. E nós podemos aprender na tua palavra. Por mais que o mundo queira ensinar, Senhor, outros padrões, Senhor Jesus, de maternidade, Pai. Mas quando nós voltamos para a tua palavra, está tudo ali, Senhor Jesus, como nós devemos caminhar. Os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Cada vida, Senhor Jesus, quando nós vamos debruçando, nós vamos pincelando e vamos ali, Senhor, trazendo para a nossa casa, para a nossa família. Muito obrigada por essa aula, pela vida da Ieda, por todas as mães aqui presentes. Mães, Senhor Jesus, que geraram os filhos, Senhor Jesus, de carne, de sangue. E outras mães também que hoje também estão sendo
lembradas, Pai, porque geraram os filhos do coração, Pai. Geraram na alma seus filhos, Pai amado. São cuidadoras, são mulheres que aconchegaram crianças, Senhor Jesus, até o seu colo, Pai. Muito obrigada por tudo. Abençoa todas as mães, Senhor Jesus, todas elas, Pai, dando-lhes sabedoria, dando-lhes conhecimento e proteção. Fortaleça cada uma delas, Pai. É o que eu te peço com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos fazer a foto. Deixa eu só parar a gravação aqui.